Olá, meus queridos amigos e irmãos, estamos começando mais um podcast Jesus e Eu, né? E que sempre com muita alegria no coração. E hoje um convidado mais que especial, um convidado já há mais de 30 anos eu conheço e é um amigo de ministério e nós vamos estar falando sobre várias coisas, principalmente sobre o poder de Deus. Eu quero falar dos Amigos do Bem, Mundo Max, Unidade Sonkey, tudo que você precisa em instrumentos musicais, tudo que você precisa em som para a sua empresa, para a sua igreja, Sonkey, esse é o nome. Alunes, distribuidoras de alumínios e perfis e distribui para todo o Brasil, lá de Cambé, meu amigo Adriano. Também a Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Quer trocar a cobertura da sua casa, da sua garagem aí? Fugiplas, esse é o nome. Sucos Natu, já tomou a sua dose de saúde hoje? Um abraço, Sandro, né, que está no hospital e sofreu um acidente, mas já está ficando bom. Deus abençoe, Sandro. Também a Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficas e muito mais. Um abraço para o Genésio. Tudo para o seu escritório, para o escritório da igreja, para o escritório da sua empresa. O melhor em papéis, tudo que você precisa ali tem, você encontra. O nome é Reprotec. Também a Carilu Esportes, tudo em materiais esportivos. Quer formar um time de futebol, quer ter um jogo de camisa muito legal? Carilu Esportes, esse é o nome. Também a Divine Hands, se você quer mudar a sua casa aí em Carolina do Norte, Carolina do Sul, Emediações, Divine Hands, esse é o nome. Entra no nosso Instagram e veja lá o antes e depois, você vai se surpreender. Um abraço, pastor Ismael, Deus abençoe. E você está assistindo ao Jesus e Eu podcast. E como eu havia dito, um amigo mais que especial, esse jovem senhor, ele tem o nome mais lindo do Brasil. Eu acredito que seja um dos nomes mais lindos do Brasil. Está conosco aqui ele que é o diretor, né, da Vida Melhor FM e também da difusora, que é pastor da Igreja Brasil para Cristo na Vila Iara. Ele é escritor, ele é compositor, não é vereador. Wilson Tinonim, seja bem-vindo, pastor Wilson Tinonim. Alegria, prazer imenso, né, estar aqui com você, juntamente com o filhão aí. Que legal esse momento, eu tenho absoluta certeza que Deus está controlando essa agenda e parabéns aqui por tudo que eu já vi. E estamos aqui para servir e compartilhar desse momento nobre aqui com vocês. Glória a Deus. E para você que não conhecia o pastor Wilson Tinonim, você viu pelo timbre de voz que ele é homem do rádio, né? Então nós queremos, neste momento, nesse bate-papo, que você esteja com o seu coração aberto, porque eu creio que Deus pode falar. Acredita assim, pastor? Com certeza, absoluta. Amém. E antes de entrarmos no mundo do rádio, né? Antes de falarmos sobre as ondas de amor, as ondas que mudam e transformam a vida de muitas pessoas, eu quero falar sobre algo assim muito lindo. Você já vai reconhecer esse título. Sobre os domínios do Espírito Santo. Opa, que gostoso, hein? Gostoso, né? Maravilhoso. Antes eu quero ler 2 versículos aqui, que diz assim. João 14, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, né? Esse tema é um dos cultos nossos, e não é de hoje, desde o Jardim Pisa, a gente sentiu um dia de dedicar um culto, né, semanal a essa temática. Sim. E é bíblico porque aprendi também muito cedo que sem o domínio do Espírito Santo a gente acaba aqui batendo em ferro frio, né? Enxugar gelo, né? Desentortar banana.
E isso tem dado muito certo na minha vida, né? Você sabe que não é tão atrativo, porque quando se fala do Espírito Santo hoje em dia, até tem um livro que diz Espírito Santo, Deus esquecido da igreja, Meu infelizmente, Deus. né? E hoje, claro, quando você fala de dons, quando você fala de funções, de ministérios, de fruto do Espírito, muito do falar em línguas, né? Muitas pessoas, tipo assim, para que eu preciso disso? Mas não entendem o quanto isto é capaz de turbinar a vida da pessoa, né? Sofisticar, deixar o coração consolidado, né? Sabe? Verdade. O dia mal chega para todos e só mesmo quem tem esse domínio, porque a questão não é o quanto o Espírito Santo, ou seja, o quanto nós temos do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem da gente. Isso é que nos leva a essa configuração de nos domínios do Espírito Santo. Não é só É o que de faz lá a para cá. diferença, né? Ontem mesmo nós ministramos assim, que primeiro ele opera de fora para dentro, depois de dentro para dentro e depois de dentro para fora. Então é algo assim magnífico. Para mim, a maior mensagem da igreja, porque quem? Não, é Jesus. Sim, mas o Espírito Santo é quem formata Jesus em nós, forma Jesus em Amém. nós, né? O que diz? Nos convence Nos convence. do pecado, da justiça e do juízo. Quem poderia fazer isso? Só mesmo o Espírito Santo. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É algo extraordinário. Então, desprezar o Espírito Santo, a meu ver, é o grande pecado, né? Tipo assim, desprezar aquele guia. Estamos indo para uma caminhada desconhecida. Você já fez viagens internacionais, eu também. E a presença do guia é tudo. E o Espírito Santo, diante dessa viagem que todos nós estamos envolvidos, a vida, e é confortável demais você ter um guia do nível do Espírito Santo. Verdade. Só que tem que, tipo assim, não é tão fácil. A gente tem uma tendência de desobedecer, né? Nós temos uma praticidade muito grande, assim, de querer as coisas do nosso jeito. E ter o domínio é dizer, é do teu jeito, Espírito Santo. E o Sim. jeito dele, né? Ontem mesmo eu dizia, usei como aquele programa Esquadrão da Moda, você ouviu falar? Sim, sim. Então, Minha esposa assiste. eu e a Nilda, minha esposa, a gente curte muito esses programas. Tem um outro canadense, né? Ame-a ou Deixa, que fala de casas, né? Então, um imobiliarista e uma arquiteta, eles chegam numa casa, eu estou só resumindo, e aí eles reformam aquela casa. Ao final, né? O imobiliarista quer que o camarada compre outra casa, mas a arquiteta deixa a casa diferente. Então a pergunta é, ame-a ou deixa? Então usei o quanto o Espírito Santo ele muda, mas ao mesmo tempo ele dá opção para você ficar do jeito que ele fala, ó, é assim, ou você pode partir para outra, né? Verdade. E o Esquadrão da Moda é o que o Espírito Santo faz, ó. Só que eu preciso mexer no seu guarda-roupa, eu preciso mexer no seu coração, eu preciso... Você aceita? Então é o seguinte, o padrão, o regulamento do programa é esse. Você Só que no Esquadrão da Moda nem sempre eles querem deixar aquelas roupas, Sim, né? Mas quem que não tem, né, as coisas? Com certeza. Eu digo, eu mudei faz uns 4 anos de casa, né? Eu achava que tem um irmão da nossa igreja que tem uma empresa de mudança, eu contratei, e ele tem vários caminhões. Eu disse para ele assim, ó, o seguinte, cara, pode levar um caminhão pequeno, porque eu conheço a história. Eu vou doar muita coisa. E o que parou de carros de reciclagem em frente à casa, aí ele chegou lá e falou, não, pastor, eu vou ter que trazer o caminhão grande. Não é bem assim, não. E eu falei, rapaz, será? E por incrível que pareça, encheu o caminhão grande e depois a gente teve que fazer ainda mais micros viagens, e muitas. Então, para dizer o quanto a gente se apega em coisas, né? O quanto somos acumuladores. E o Espírito Santo chega e fala, ó, o seguinte, eu vou fazer uma faxina, vai ficar só o necessário. E o necessário é Cristo. Porque se tem Jesus, já cantava a avó, quem tem Jesus tem tudo. Essa é do começo do nosso começo, né? Então é muito forte. Por isso que nos domínios do Espírito Santo é muito vasto, assim. É normalmente um culto que eu não preparo mensagem. Então vem assim no vento, uma coisa diferente do domingo e qualquer outro culto. Tem aquela tensão, mas é a prova de que o Espírito Santo diz, ó, se for do meu jeito, cara, vai ser bom, você vai buscar conhecimento,
você vai ter que se preparar, é normal, mas assim, do meu jeito, eu faço a coisa acontecer. Amém. E não é, claro, não são cultos atrativos, Sim. né? Porque assim, eu falei também ontem, justificação é quando ele nos convence e nos tira da condenação do pecado. Sim. Regeneração é quando nos livra do poder do pecado. Santificação é quando nos livra da atração do pecado. E glorificação quando nos livrará da presença do pecado. Parece complexa a coisa, mas são percursos. Sim. E só o Espírito Santo para configurar isso e a gente entender, porque você é pastor, você sabe. Tirar a pessoa do mundo não é difícil, mas tirar o mundo da pessoa, Exatamente. claro. Então é muito A complexo. gente usa muito o termo do Egito, né? Sim. Tirar o povo do Egito não foi tão difícil, mas tirar o Egito do povo. Perfeito. Tanto que a grande luta de Moisés foi tirar o Egito do povo, né? Você sabe que tirou do Egito em um dia, né? Mas demorou 40 e, na 40. verdade, não tirou ainda, Não né? tirou. Porque a maior parte morreu lá. Exatamente. Mas nós olhamos assim, pastor, como pastores, a gente consegue entender que as pessoas não são todas, graças a Deus, mas, como já dissestes antes, não é um culto atrativo. Não é. O culto atrativo é aquele da bênção, né? Nossa. Receba um milagre, receba, hoje a bênção, tua vitória vai chegar. Com certeza. Não é verdade? Mas as pessoas acabam, às vezes, até recebendo alguma coisa, Sim. mas a sua vida não é transformada. Não é. Né? Então não tem atrativo. E eu assisto também muito Irmãos à Obra, né? Que eles chegam numa casa que ninguém dá nada e eles vêm ali e transformam a casa. E hoje é Divine Hands, eu acabei conhecendo uma dessas empresas lá que o pastor Ismael que faz justamente isso. Chega numa casa que você fala, puxa, isso aqui não vale nada. Ele entra e transforma a casa, as pessoas falam, uau! E é isso que o Espírito Santo quer fazer na vida do ser humano, não é isso? Com certeza absoluta, né? E quem se aventura a essa entrega, que não é tão simples, né? Porque hoje existe, né? Você acompanha, você é pastor de igreja, uma forma muito prática, né? Um troca-troca com Deus, um tomar lá da barganha, né? Tipo assim, eu quero a bênção do Senhor. Agora o Senhor dá um tempo, um dia nós vamos ter uma eternidade, tal. Então é lamentável, né? Agora a vida com o Espírito também, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende essas coisas. Sim. E quando se vive a naturalidade, a pessoa não absorve. Por quê, né? Com falar em línguas, que necessidade. Sim. Eu tenho dias que eu não oro em português, nenhuma frase. Tem dias que você não tem expressividade na oração. Mas a oração em línguas, ela edifica o seu espírito. Sim. Né? Ela dá ao seu espírito uma capacidade tão grande. Aí você entende, eu sempre digo, o Espírito Santo, quando você evangeliza com ele, quando você ora com ele, quando você lê a Bíblia com ele. Quantas vezes, né, peguei determinadas passagens, não entendi nada, depois, Espírito Santo, me explica isso aqui. Rapaz, de repente a coisa foi fluir. A mente abriu do nada. Então, o problema é que a verdade é esta. Muitas pessoas têm o Espírito Santo apenas como um guarda-chuva, um estepe. Né? É bonito cantar, Espírito, enche a minha vida, eu navegarei, coisa assim, né? Então, só que uma entrega é tudo, né? Eu digo assim, vamos usar, não gosto muito de falar essa palavra, sucesso, mas conquista. Você conhece um pouco minha trajetória, mas tudo eu devo ao Espírito Santo. Amém. Situações assim que eu vi que só mesmo o mover dele para fazer o que foi feito. Então eu recomendo, evidentemente, cada um que nos assiste, né, que tenha essa experiência também, que não só veja o Espírito Santo na Bíblia, mas que entenda que no passado o Senhor derramou do Espírito, mas agora é o Espírito. E sem o Espírito as coisas fáceis ficam difíceis, mas com o Espírito Santo as coisas difíceis ficam fáceis. Glória a Deus. A primeira mensagem que eu ouvi sobre o Espírito Santo, há 30 anos atrás, o pregador disse para a gente poder entender o que é uma vida com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo, ele disse assim, quando você chega num velório
e você vai na urna e vê ali alguém deitado naquela urna. E você olha, ao ver está tudo certo. Você vê os olhos, você vê as orelhas, os ouvidos, você vê a boca, você vê... Mas quando você se aproxima, você percebe que está faltando alguma coisa. Não é verdade? Está faltando o espírito de vida. A vida. E é esse espírito que tem sido soprado sobre a vida daqueles que o buscam, né? Sim, não é verdade? Sim, com certeza. E esse tema, por isso que eu até falei sobre os domínios do Espírito Santo, porque isso aí já tem mais de 30 anos, não tem, pastor? Tem mais de 30 anos. Mais de 30 Começou anos. no Pisa, na igreja de cima. Na igrejinha que a gente falava, né? Exatamente, a igreja Que saudade. A igreja da Florença. E eu tenho uma experiência linda nessa igreja. Recém-convertido, né? E eu via os camaradas chorando lá em Baiti. Eu falei assim, para com esse negócio de chorar e tal. Eu testemunhei várias vezes aqui na igreja. E daí, num desses cultos, né? Começaram a louvar a Deus cantando: Jesus é a aliança entre você e eu. Que lindo. Do lado da Gesene, sem perceber, eu estava em lágrimas ali. Que mover que foi aquele tempo também, né, pastor? Que mover. Quantas... Esses dias o senhor colocou um vídeo do coral, foi. Né? Do coral. Foi. E na época do videocassete ainda, Olha. Eu fico imaginando que nostalgia. E isso aí deve ter contagiado, porque era um mover tão tremendo também, né? Meu Deus do céu. Foi um tempo assim marcante, né? E a gente soube aproveitar bem aquele tempo, né? A gente cedeu, porque tudo começou com David Robertson, né? São Paulo, eu, pastor João, pastor Moisés Cortez, pastor Marcos, que agora está na Irlanda do Norte. E ali eu lembro que a gente recebeu esse convite. E a princípio resistimos, mas depois acabamos cedendo. O pastor João disse que não iria e por fim acabou indo. E quando chegou lá, pastor David Robertson, né, foi algo assim muito forte. Ali nós recebemos algo assim que nos chapou, como se fala hoje. É verdade. Nós voltamos impactados daquela conferência, assim, algo que ali começou tudo. Até me arrepio, porque ali começou tudo. Ali a coisa, tipo assim, aquela represa, a barreira foi quebrada e aquilo veio uma inundação de glória, de poder. Oh, glória a Deus. Começamos a fazer 2 cultos, a igreja não suportava mais, aí fez a de baixo, começou com um culto que a gente achava que ainda ia sobrar lugar, mas um culto já ficou cheio, teve que fazer 2 também, e ali... os tentáculos daquela igreja, não faltava nada, Deus cuidava, Deus abençoava. Não, era uma coisa assim extraordinária que a gente viveu, você sabe muito bem disso, com né? Com certeza. E eu atribuo tudo ao mover que veio, né? Algo assim, a gente começou a pregar com mais liberalidade, com mais convicção. Os testemunhos eram frequentes, verdade. Não tinha culto muitos que não tinha testemunho. Muitos testemunhos. Jesus curava até sem você orar por cura, né? Então era uma coisa... abençoado de carona. Perfeito. Só o fato de estar no lugar onde o mover existia, as pessoas eram alcançadas. Perfeito. Né? Você pegava o microfone e você parecia levitar, era uma coisa assim que te impulsionava e as coisas aconteciam, sabe? Foi um tempo em que a gente viveu mesmo uma entrega absoluta, né? Porque a coisa, você veio depois, mas logo que eu cheguei, era muita libertação. O pastor João Mendes, ele tinha, né, até hoje, essa visão, e Deus usava muito ele. De cura e libertação, tanto né? que eu vim trabalhar com o pastor João por conta de ver nele uma pregação simples, tipo R.R. Soares, mas eu via que Deus se manifestava muito através dele, assim, ele pregava com simplicidade e lançava a rede, aquilo vinha cheio. Verdade, né? Muito tempo. Você sabe disso, Sim. né? Então eu ficava assim, fascinado, até que um dia eu cheguei e disse: pastor João, o senhor é um evangelista maravilhoso, como Deus te usa, e eu queria que o senhor me desse um espaço. Eu acho que agora
precisa de uma outra etapa para essas pessoas. Sim. Porque se a gente tira o carrapicho e não planta nada, amanhã vai surgir Outros tipos de outros problemas. tipos, né, de situações. Sim. Então, se tira o diabo, tem que colocar Jesus. É verdade. E assim, aí ele me deu carta branca, foi quando começou. Eu falei, não, veja aí. Ele me deu a quinta-feira. A primeira quinta foi eu, Nilda, Gessé, irmão Sebastião e irmã Irene. Irmão a primeira Sebastião. quinta. É. Poxa, Eu lembro que era uma noite fria, mais ou menos essa época do ano, sabe? que presbítero, né? Nossa, deixou muita saudade, Deixou né? muita saudade. E nós 5 começamos o primeiro culto, né? E ali a coisa começou a explodir. Chegou um dia que a quinta-feira estava lotado o culto. Então você, assim, era um tempo também, pastor Wilson, de muita sede do povo, sabe? É verdade. Querendo ou não, hoje você é pastor, sabe, né? Ontem eu falava até no culto. Hoje nós temos na Viliar, não sei onde você congrega, mas hoje eu tenho crente menseiro, ceeiro, tenho crente bimensal. Eu tenho membro da Viliara que vem uma vez a cada 2 meses. Só muda o endereço. Tem um que vem só na ceia, né? Tanto que na ceia, nos 2 cultos, a igreja fica tomada, né? Só muda o endereço, pastor. Hoje o celular, as redes sociais, né? A vida trouxe coisa boa, mas assim, tirou muita coisa boa também, né? Porque naquela época você via essa doçura, esse interesse, essa busca, essa vontade de dizer bom dia, Espírito Santo, boa tarde, boa noite, enfim, vamos, Espírito Santo, né? Então você já esteve nos Estados Unidos várias vezes, eu estive lá também, eu vi coisas boas e vi coisas ruins, Sim. como na Europa, né? Sim. Então assim, a gente corre um risco muito grande. Daqui uns dias, a exemplo do católico, com todo respeito, tem na minha família, tio, que você perguntar o que você é, tio? Ô, seu fulano, eu sou católico. Mas o senhor vai na igreja? Não. Tem um tio que diz que vai só na missa do galo. Então vai uma vez por ano. Então. Eu até falei, vamos criar o culto do galo também. Já pensou eu na rádio? Venha participar do culto do galo. Meu Deus. Mas pode até parecer brincadeira o que o senhor está falando, mas isso não está muito distante, não. Nós temos visto absurdos, né? Senhor, a forma de atrair as pessoas, né? Não é mais chamar para exaltar e glorificar o nome do Senhor, né? Para que possa viver nos domínios do Espírito Santo. Mas hoje é barganha. Sim. Venha para receber alguma coisa, não é verdade? Perfeito. Então, às vezes a gente brinca falando assim, olha, vamos fazer o culto do galo. Mas não é de duvidar se de repente você entrar na rede social, você enxergar alguma coisa, você ver alguma coisa. Perfeito. É isso que me assusta, sabe? Eu falei sobre isso ontem no culto. Eu falei, parece que Jesus não é suficiente mais. As pessoas precisam se apegar a alguma coisa, né? Mas eu queria fazer uma pergunta dentro desse tema, porque é claro que muitas pessoas testemunham que foram curadas, muitas pessoas testemunham que foram libertas de vícios, muitas pessoas testemunham que foram alcançadas de uma forma sobrenatural. Até aí, tudo bem. Isso aí faz parte no contexto hoje de podcast, né, do programa de rádio, daqui a pouco estaremos falando. Mas o que eu queria perguntar para ti é o seguinte, conheceu alguém que talvez não acreditasse em nada e foi tomado pelo Espírito Santo e teve ali uma transformação verdadeira? Sim, vários casos, né? Pessoas que, como você está dizendo, né, tinham uma dificuldade extrema em relação à palavra. Como eu disse, o Espírito Santo ele atua de fora para dentro. Sim. E a partir do momento que a pessoa entra numa chuva, ela se molha independentemente de quem é a pessoa, né? Então já vi muitos casos, até na Viliara mesmo, nós temos pessoas que testemunham isso, né? Lá no Jardim Pisa, Sim. Quantas pessoas que conhecemos que tinham, infelizmente, uma nuvem de incredulidade sobre elas. Não sei se você chegou a conhecer a irmã Eunice, do Posto Ipiranga. Sim. Irmã Eunice? Irmão João? Perfeito. Com então, certeza, a Eunice, com certeza. Quando eu os conheci, eles eram assim, pessoas de muita reserva, o seu João, né?
pessoas Eu, muito eu queridas. já os conheci depois que já estava na igreja. Né? Perfeito. Então, a dona Eunice, um dos cultos, a gente estava cantando a música Aleluia, Aleluia, Pastor João Mendes gosta Aleluia. muito, Sim. né? E ela estava varrendo o pátio do posto. Ela conta isso. E a unção foi tão grande que ela foi pega como que se uma mão. Ela ouviu de lá? Sim. No culto? Ela ouviu? Chegava Uau! a igreja de baixo, né? Olha só que interessante. E chegava lá, porque é bem pertinho. A porta, né? não, Sim. a porta do fundo, né? Isso. Não, faz sentido, faz sentido. E aí ela conta de forma emocionante. Aquela mão começou a puxá-la, ela não sabe como ela atravessou a Avenida Europa, subiu ali junto ao depósito e entrou na igreja e aquela mão a fez sentar em um dos bancos, né? Puxa, e ali, eu não sabia sim, desse testemunho. Nossa, e foi impressionante quando eu a vi, né? Porque eu já a conhecia, mas eram pessoas assim, né? Que a gente não tinha uma acessibilidade, uma praticidade de chegar, vem, vem. E ela veio, e ela foi muito abençoada, Amém. né? O seu João. Sim. E então foi um caso que eu vi assim, dentre muitos, de pessoa parar o carro em frente, de passar e se sentir impregnada, tocada, falar, o que está acontecendo aí? Que eu estava passando, parece que eu ouvi uma voz e eu sinto que tem algo para minha vida nesse lugar, né? Então a gente viveu isso daí. Que coisa tremenda. É verdade. O irmão João, ele gostava de mim de graça. Sim. Eu ia às vezes na chácara dele lá, né? Tamarana, na né? Tamarana, ia dar uma pescadinha lá, e ele falava, seu João. pastor Luiz, eu gosto de você de graça, né? E o Senhor o promoveu para a glória, sim, né? Sim. Mas que coisa tremenda. Pastor, nos dias de hoje, acredito que esse mover ainda vai... Eu acredito num grande mover ainda de Deus. Eu creio que Deus tem movido na sua igreja, Deus tem movido aqui, em outros lugares, né? Mas na simplicidade, assim, eu acredito que vai acontecer alguma coisa, não que venha de longe, mas que vai partir de alguém. Acredita nisso também ou não? Sim, eu acredito. Eu penso que o avivamento ele tem suas facetas também. Porque Jesus diz que o Espírito é livre, ele sopra como quer, né? Então, a gente às vezes quer o fogo do nosso jeito, né? A gente às vezes somos experts em temperaturas de fogo, Sim. níveis de fogo, mas Deus tem como lá com Elias, né? Pô, terremoto, fogo, vento, uau! E Deus fala o quê? Na brisa, né? No sussurro. Então, eu acredito que está sim havendo, de alguma forma, um avivamento. A gente percebe esse sopro, não de repente nos mesmos contextos de outrora. Sim. Né? Porque, assim... Como foi em Toronto, no Canadá, ou algo semelhante, né? Que vamos chamar isso de ondas. Sim. Né? Então, mas penso que hoje eu vejo uma galera, eu vejo jovens com muita sede, muita fome de Deus. Eu tiro pelos meus filhos, né? Hoje eu vejo que eles buscam até mais do que eu. Eu vejo na igreja jovens de uma intensidade, de uma profundidade, de uma busca. E isso é bom, porque Sim. quando você percebe, né, esses fenômenos, não são destaques e são pessoas que nem gostam às vezes de se expor nas redes, tal, mas estão de alguma forma vivendo um avivamento, buscando, se santificando, se comprometendo com Deus, se alinhando com a palavra. São pessoas que, poxa, tem uma menina na nossa igreja, né? Esse ano talvez ela já leu mais de 60 livros. Olha. Né? Tem uma irmã lá que lê a Bíblia toda em 2 meses. Cara, tudo bem. Alguém fala, mas o que tem a ver? Muita coisa. Então penso que o avivamento hoje, ele tem as suas nuances, os seus níveis, né? Porque você sabe, o diabo ele sempre perde. Quando ele está vindo com a farinha, Deus já está com o bolo pronto, né? Isso aqui, por exemplo, é um avivamento. Quantas pessoas vão ouvir, né, esse podcast? E de alguma forma serão pessoas que talvez nunca vão entrar numa igreja. Amém. Talvez nunca, mas assim, de alguma forma
vão estar colaborando, vão estar vivendo Jesus. Hoje você vê em escolas, né? Tá aquele mover não tão assim explosivo. Eu recebi uma informação que no Partido Comunista existem muitos cristãos, você imagina, Partido Comunista da China, muitos cristãos lá dentro, né? Eu ouvi dizer também. Então você vê, quando Elias, imagina se a gente estivesse entrevistando Elias, como é que está a vida, Elias? Só restou eu, não tem mais ninguém, rapaz, tá tudo Não perdido, era verdade. o mundo tá bagaceira, tá um desnorteio total, tudo de cabeça para baixo, só eu, cara, se tirar eu, não fica mais ninguém. Aí o que Deus fala? Você tá enganado, seu engraçadinho. Como diz uma amiga minha, ei, eu tô estatelado na colina. Estatelado na colina. Mas eu acredito que esse avivamento que vai vir primeiro, pastor, seja um quebrantamento antes. Um quebrantamento e um arrependimento. Porque o que toca o coração de Deus é o arrependimento. O arrependimento. Né? E aí eu acredito que vai acontecer algo sobrenatural. Mas esse bate-papo está muito gostoso. Espero que você esteja curtindo aí. E falando em curtir, não esqueça o triplo C, tá? Curtir, compartilhar e comentar. O papo está gostoso demais aqui, mas eu quero falar aproveitando aqui o pastor Justino Anin, eu quero falar sobre uma surpresa que está chegando em Londrina, pastor. Opa. Né? E com certeza esta surpresa é para falar do amigo Espírito Santo também. Né? Com certeza. Essa surpresa que já está, né, sendo falado através da radiodifusora, mas eu queria que desse essa notícia aqui para muitas pessoas que ainda não saibam. Pois é, a gente já está tudo pronto, até estou vendo esse quadro bonito aí ao fundo, vendo o prédio onde a antena já está praticamente montada, né? Então, um novo som, 105,9. Eu já adicionei no rádio. Essa veio para ficar, né? Já era para estar no ar, inclusive, mas tem muitos detalhes técnicos, protocolos que acabam. Mas Londrina, uma rádio genuinamente gospel que nasce aqui na cidade, na Gema, né? O estúdio é ali no SOS, Rua Hermelino Leão, e onde está o estúdio da difusora também. E o transmissor no centro de nossa cidade. Chega essa bênção, você sabe, a gente trabalha de maneira muito neutra, não é uma rádio igrejada. Sim. Não tem aquela cor como outras igrejas muitas vezes fazem, não que esteja errado. Sim. Mas a visão que Deus nos deu foi essa, uma rádio para servir, né? Porque, pastor, é como falávamos há pouco do avivamento, eu entendo dessa forma. O que seria mais tranquilo para você? Mexer com podcast? Dá trabalho. Muito. Eu mexer com rádio, com SOS, hoje nós temos 28 internos na nossa casa abrigo. Só 2 famílias ajudam, 26 você banca com roupa, você banca com remédio, com atendimento. Rádio é trabalhoso. Possivelmente, se nós não estivéssemos assumido a difusora, hoje já seria de uma outra rede. Sim. Que estava já pleiteando para adquirir essa rádio, não seria uma rádio gospel. Então, qual o objetivo? Eu penso assim, esse avivamento não é só pensar em ir para o céu, é trazer o céu que você faz no Haiti, em outras partes do mundo, na visão que Deus lhe deu, é trazer céu, né? Porque eu encontro muita gente hoje querendo demais ir para o céu, né? Não, volta logo, Jesus. Eu penso, Jesus está voltando, mas eu pergunto, como ele está voltando? Eu quero volta, Jesus, através da minha vida, através dessa rádio, do SOS, de tudo que eu sou, que eu tenho, que eu posso, volta. Quando eu tinha 10 anos, eu morava ao lado da FEI, em São Bernardo, faculdade de engenharia. Eu tinha muita vontade de estudar, eu vendia bala de goma, eu vendia pipoca, eu vendia verdura, eu via os engenheiros, eu dizia, eu vou ser um grande engenheiro. Mas pessoas queridas com as quais eu convivia, eu dizia, não precisa pensar, eu tinha 10 anos, Jesus está voltando, não precisa estudar não, você sabe escrever, pronto. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com medo, Jesus está voltando,
Então deixei 16 anos. Quando cheguei com 17 anos, eu falei, agora Jesus não voltou, eu vou estudar, eu vou me formar, vou ser um médico, um engenheiro, um advogado, eu vou ter várias graduações. Aí, de repente, alguém surge, mas Jesus voltará em 1999. Eu lembro muito bem disso. De novo, o quê? 1999. Não adianta, cara, você sonhar, você pensar em tudo isso. Tá aí 99, pertinho, e estava perto mesmo. De novo, nós temos praticamente a mesma idade. Jesus não voltou ainda como nós achávamos que ele ia voltar, mas de outra forma, tudo que você fez falando dele foi a volta dele. Tudo que você está fazendo nesse podcast, cada um que senta aqui, testemunha, fala, está proclamando a volta dele. Amém. E eu penso nisso. O mundo está precisando que Jesus volte mesmo, através da arte, do cinema, das mídias, das rádios, da TV, porque a igreja, quase que no contexto geral, ela abandonou as mídias, ela chegou de bandeja e disse, Satanás, pegue tudo, faça o que você quiser com podcast, com rádio, com TV, pegue tudo, porque o nosso mestre está voltando, volta logo Jesus. Aí Jesus, escuta, mas eu dei a terra para vocês, que negócio é esse? Eu dei meu Espírito Santo para vocês, o que está acontecendo? Tome posse, eu creio, quando você fala em avivamento, essa galera, é os cinemas, ó, o The Chosen, que prova, fizeram Parece que uma o Quarto produção. de Fogo está saindo o 2 agora, né? Agora a Vida Melhor é o representante do The Chosen aqui na região toda. Inclusive vai sair um novo filme, já está sendo anunciado. Então, para você que está aí nos assistindo agora, já deixa sintonizado. Eu sintonizei a 105,9 no meu carro, ainda por enquanto está o chiado lá. Eu falei assim, ainda não chegou a hora, mas já vai chegar. E esteja aí prontinho, aí preparado, tá bom? Pastor Wilson, muito obrigado por aceitar o convite. Foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui e acredito assim que muitas pessoas vão entrar em contato contigo, né? Existem muitos empresários aí que não sabem a força do rádio. É verdade. Eu acredito nisso. Que Jesus continue abençoando a sua vida, Obrigado. a sua família, o seu ministério, o SOS, tudo que colocar as mãos, seja abençoado no nome de Jesus. Amém. Tem uma previsão da rádio começar? Nós acreditamos que coisa de 5, 6 dias mais ou menos, né? Mas no Instagram, nas nossas redes sociais, a gente está informando os detalhes, né? Passa o Instagram então, as Sim, redes sociais. Vida Melhor, né? Lá, @Vida Melhor FM. Você já vai conectar com todas as nossas plataformas digitais. A gente também trabalha simultaneamente, porque a Vida Melhor, ela é rádio e TV também. Amém. Então, tudo que é praticado no estúdio vai para o ar simultaneamente. Bacana. Então, a gente já trabalha, a única rádio no Brasil que toca os clipes. Só aqueles clipes que não tem. Mas o que tem no YouTube, então, a partir do momento que aciona a playlist, ela já aciona o YouTube, já põe no ar aquele clipe. É bem bacana, é bem diferenciado, Amém. né? Então, a gente está aí para servir. Obrigado, pastor. Conte com a gente. Obrigado. Na medida do possível, ore por nós, que você sabe que são batalhas grandes, né? Essas coisas não são fáceis, a gente se envolve com coisas difíceis, mas assim, com o nosso Deus, a gente faz proeza, né? Davi olhava para o gigante e dizia, de fato, ele é grande, ele é um gigante, é grande em relação a mim, mas pequeno em relação ao meu Deus. Então, a glória para ele não é um movimento político, não é comercial, como eu disse. Para mim seria o mais confortável eu cruzar os braços, ficar de boa, né? Mas não é isso. Eu entendo que enquanto é dia, nós temos que trabalhar de todas as formas. É assim como você está fazendo, é outras frentes. É o que for possível, faça, porque o que mais o mundo precisa é de luz, porque não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Amém. E que você seja luz onde é o seu contexto, onde é a sua vida. Que aí você entenda que se a coisa está destemperada, está malucada, se está faltando sabor, lembre-se que ele também disse, você é o sal da terra.
Amém. Para a gente encerrar esse podcast aqui, eu gostaria que o senhor orasse por todos aqueles que estão nos assistindo agora. Amém. E os que virão nos assistir. Com certeza. Pode ser? Agora, Amém. como diz a moçada, demorou. Demorou. Nós estamos jovens, né? Amém. Obrigado, Senhor, por me dar o Sim. privilégio de estar aqui com o pastor Em nome de Wilson Jesus. Pires, o Felipe. Que alegria nessa oportunidade, participar, falar de coisas maravilhosas que é o teu evangelho, Senhor. Esse assunto que é o super assunto. E entendendo que a tua palavra não volta vazia. Continua com o pastor Wilson, a esposa, a filha, o filho, toda a sua geração, seu ministério, sua visão missionária. Abençoa grandemente essa iniciativa, esse podcast, que atinja e sirva muita gente necessitada, que traga despertamento, avivamento, alegria, cura, restauração, renovo ao doente, ao caído, ao aflito, ao bipolarizado, enfim, Senhor, são tantas pessoas que nos assistem que precisam até de um milagre, e a tua especialidade é o milagre. Então, Senhor, continua conosco, de modo que não venhamos nos distrair, que tenhamos cada dia mais, Senhor, um coração quebrantado para depender expressivamente do mover, do domínio do teu querido Espírito Santo, a nós outorgado segundo promessa do Senhor Jesus. Gratidão, Senhor, por me dar a alegria de fazer parte deste momento tão importante aqui com os teus servos, nesse que é um tema tão glorioso, Jesus e eu. Amém. Amém. Glória a Deus. Não viva na tristeza. Viva nos domínios do Espírito Santo. Obrigado, pastor Wilson Tinonim. Amém. Deus continue abençoando poderosamente. Amém, querido. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Que Deus continue abençoando vocês. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Beijo no seu coração e até a próxima.